Fala turma, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação de traders módulo básico. Hoje a segunda aula da nossa segunda unidade, onde a gente vai entrar um pouquinho nos princípios da análise técnica e falaremos sobre suportes e resistências, né? Na aula anterior falamos sobre tendências, né? Que é o preço se movendo, basicamente. E hoje falaremos um pouquinho sobre aonde esse preço para, aonde esse preço descansa, onde esse preço toma impulso, toma novos ares para continuar sua movimentação. Conteúdo da aula, então começaremos traçando o paralelo aqui com algumas observações, depois falaremos brevemente dos tipos de níveis, entraremos nos princípios básicos, tá? Hoje, nessa aula básica, nós trataremos apenas do primeiro princípio da inversão de polaridade, porém temos mais dois outros princípios que nós estudaremos nas aulas avançadas. Vamos olhar um pouquinho também, de forma bem breve, o comportamento do preço, que são basicamente dois tipos de comportamento, rejeição ou conformação, uma ideia geral de como traçar linhas e observar regiões e considerações finais, certo? Então, prosseguindo, é importante ressaltar, né, dando início aqui às nossas observações, é importante ressaltar que suporte e resistência é um dos conceitos mais utilizados e difundidos da análise técnica clássica. Então, qualquer livro que vocês pegarem para ler, qualquer material da internet que vocês buscarem, em algum momento irá falar sobre suporte e resistência, ou começará falando sobre suporte e resistência, dará a vocês uma base sobre suporte ou resistência, dará informações, trará exemplos. Então, esse aqui é um dos conceitos mais difundidos de toda a análise técnica clássica. E justamente por ser um dos mais difundidos, é um dos que nós devemos ter mais cuidado. Porque em meio a tanta informação, né, que é propagada, tem muita informação errônea, tem muita informação que é propagada de forma errada, tem muita informação que não casa, tem muita informação que não acrescenta. Então deve ser filtrado um pouquinho. Então essa aula aqui é para condensar tudo que realmente importa, tudo que realmente deve ser analisado. Beleza? Então, próximo ponto é cuidado com o que os seus olhos estão vendo, porque ao olho humano qualquer nível é relevante. Então, se qualquer nível é relevante, eu posso pegar um gráfico aqui e traçar um monte de linha aleatória e te dar, sem você saber que essas linhas são aleatórias. Você verificará que essas linhas têm uma certa validade. Porque se eu te der o gráfico e falar que é importante, você vai acreditar. Sua mente vai estar programada, ela passará a visualizar aqueles níveis como suporte e resistência, mesmo eles não tendo nada a ver. Eu até faço esse exercício nas aulas avançadas, do módulo avançado, e aí eu não vou fazer aqui porque não vem ao caso entrar nessa complexidade não, mas nessas nuances. Porém, é bom tomar cuidado com o que os seus olhos estão observando, tá bom? Aonde você foca, né, é aquele velho dito, né, que aonde você foca, o seu foco expande, e é verdade. Beleza? Dito isso, reforço que traçar suporte e resistência está mais relacionado à subjetividade, a uma arte, do que a uma ciência exata. Então não é um ponto exato, ele pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Por isso que a gente tem até o conceito de regiões, não é uma linha reta, não é um ponto. No 100 mil, não, é entre o 100 mil e 50 e 70 e o 99.980, sabe? Assim, são regiões, às vezes com amplitude um pouco maior, às vezes amplitude um pouco menor, tá? É importante ressaltar também que são níveis claramente visíveis no gráfico, ou seja, não tem níveis escondidos, não tem níveis desconhecidos. Se é desconhecido é porque ainda não foi criado um suporte de resistência ali, porque se houver, você vai saber, tá? E são áreas que alteraram, esses níveis claramente visíveis. Dentre esses níveis, quais são os mais fáceis, de mais fácil identificação? Importantes, máximas e mínimas anteriores. Então, vou dar um exemplo de uma tendência, né? Nós já vimos na aula anterior a tendência. Então, isso aqui é uma máxima, correto? Isso aqui é uma mínima. Uma máxima e uma mínima. Essa máxima aqui, ela passa a ser uma resistência para o preço. Então, para o preço continuar, ele tem que romper essa máxima. Agora, ela é um suporte, certo? Isso que nós vamos ver nessa aula. Então, máximas e mínimas são importantes pontos de suporte e resistência. Áreas que alteraram o comportamento do preço também são importantes pontos de suporte e resistência. Se o preço vinha subindo, aqui vamos supor que a gente tem uma linha aqui já conhecida, marcada, bem aqui. Então, o preço vem subindo e, eventualmente, ele toca nessa linha e muda.
isso aqui é uma resistência. Mesmo que não fosse uma região conhecida, mesmo que não fosse, mas mudou o comportamento do preço, passa a ser considerado uma resistência. O que seria mudar o comportamento do preço? Bom, o preço vem em tendência de alta, subindo, concordo? E agora ele toca na resistência e é rejeitado, ele cai. Então isso é uma região que alterou o comportamento do preço. Beleza? Analise níveis de suporte e resistência e não pontos específicos, tá? Vamos observar isso com mais detalhes. É que eu falei aqui de subjetividade, não é um ponto específico, é uma região. Bom, tipos de níveis, tá? Basicamente, aqui é só uma ilustração bem básica para vocês entenderem um pouquinho os tipos de níveis, tá? Mas basicamente o que nós temos são níveis de resistência, já estão pré-estabelecidos, ou seja, o preço está trabalhando abaixo deles, testando, testando e testando. Agora, níveis de resistência que flipam, mudam, invertem a polaridade e passam a agir como suporte. Níveis de suporte, né, o preço vem testando suporte e não rompe. Testa e não rompe, testa e não rompe. E nível de suporte que eventualmente rompe e vira uma resistência. São basicamente esses níveis. A resistência, puramente resistência, é a resistência que virou suporte. Suporte, puramente suporte, suporte que virou resistência. Isso dá a base, né? Esses dois aqui de baixo, basicamente, esses dois aqui da direita, né? Esse e esse, são a base do que nós chamamos do princípio da inversão de polaridade. O que seria o princípio da inversão de polaridade? Nome bonito, né? Difícil para alguns, mas basicamente a gente quer dizer que os preços, suporte e resistência trocam de polaridade quando rompidos pelo preço. Bom, antes de a gente entrar no princípio, eu vou colocar um exemplo aqui só para ficar claro para a gente, porque acabou faltando. Beleza, galera. Coloquei aqui. Deixa eu só salvar. Pronto. Salvar. Bom, aqui a gente tem um gráfico, tá? Mini índice, 5 minutos. Então, eu falei que suporte e resistência são importantes máximas e mínimas, né? Visíveis. Máximas e mínimas anteriores, pontos aonde o preço alterou o seu comportamento. Vou reduzir aqui um pouquinho o tempo gráfico, só para a gente conseguir visualizar mais candles, tá? Então assim, ó, olhando cruamente esse gráfico aqui, vamos pegar daqui para cá, aqui tá bom, aqui tá bem bom. O que vocês conseguem analisar de cara? Bom, deixa eu deletei. Então o que a gente tem aqui, ó? Eu quero pontos máximas e mínimas visíveis. Então, olha só, máximas e mínimas visíveis. Vamos começar daqui, tudo bem? O preço vem subindo. O que ele faz quando ele chega nesse ponto aqui? Ele cai, certo? Então, este ponto aqui, para mim, agora é uma resistência. Eu posso marcá-lo como uma resistência. Como que eu marco isso como uma resistência? Eu traço uma linha, tá? Então, aqui, para mim, é uma resistência. Pode deixar essa pontilhada aí. Não sei por que ela estava aqui, mas ela está aí. Então, isso aqui é uma resistência. O que isso indica para a gente? Que se o preço voltar nesse nível, ele pode encontrar uma certa dificuldade para passar, tá? Então vamos analisar aqui, ó. Vou dar um zoom agora só para ficar mais claro. Opa, ó, o preço chegou nesse nível, foi empurrado para baixo e agora ele está parando nesse nível novamente. Então o que é isso aqui agora para gente? Um suporte. Por que um suporte? Porque ó, o preço já parou aqui, já tem aqui para trás, né? Vamos botar aqui, ó. Tá? Olha que interessante. Ele rompe esse nível, aqui ele rompe, faz uma máxima, volta. Quando ele toca aqui embaixo, o que acontece? Ele sobe. Agora ele cai de novo. Então quando ele toca de novo nesse nível, ó, na linha pontilhada azul, ele, o que ele faz de novo? Sobe de novo. E aí quando ele chega na região, ele cai de novo. Lembra que a gente falou que isso aqui agora é um nível de resistência e ele teria dificuldade em passar nesse nível? Bom, tá aqui, ó. Por que ele não tocou no nível? Por que, André? Não é essa linha que você traçou? Lembra que eu falei de regiões? Então, isso aqui me indica uma resistência. Mas, não necessariamente, é exatamente no ponto. Por que não necessariamente? Olha como é que ele volta a testar a região. Por que não necessariamente no ponto? Bom, porque as forças que atuam barrando o preço aqui, suporte e resistências, né, atuam como barreiras para o preço. Barreiras se for contra, impulso se for a favor. É meio que o contrário, né? Barreira, quando o preço vai a favor, então o preço está subindo, ele tem essa barreira. E impulso, quando é contra, o preço está caindo, ele pega o impulso para voltar à movimentação.
Tá? Então, essa barreira aqui exerce uma força, nesse caso aqui o que? Vendedora, porque isso aqui é uma resistência. Vou escrever aqui pra gente. Resistência. Botar maior, bota resistência que é de vermelho, né? Vermelho que empurra o preço para baixo. Pronto. Isso aqui é uma resistência, porque está empurrando o preço para baixo. Beleza? Então, André, ele não tocou no nível. Por que, André, ele não tocou no nível e você é uma resistência? Porque a gente falou de regiões, lembram? Então, essa região aqui, para mim, é uma região toda de interesse o quê? Vendedor. É uma região de resistência. E aqui embaixo, agora, você vê que o preço cai e para aqui. Cai e para aqui. Cai e para aqui. Tenta de novo e para. Por diversas vezes. Então, isso aqui agora tornou-se o quê? Uma região de suporte. Ups. Caramba, fazendo merda, né? Melhor mexer aqui em cima. Isso agora tornou-se uma região de suporte. Não precisa ser grosso, não. Pronto. Percebam que ele segura o preço? Então, o suporte age como um piso, como se fosse um piso para o preço. A resistência age como se fosse um teto. Então, para passar de uma resistência é difícil, ele tem que romper para cima. Para passar de um suporte, ele tem que romper para baixo, tá? Quando ele chega num suporte, ele tende a pegar impulso para cima. Quando ele chega numa resistência, ele tende a ganhar força para baixo, cair. André, de novo, ó, aqui ele tocou, aqui ele passou, né? Veio para baixo. Aqui ele nem chegou a tocar, ficou bem perto, e aqui ele passou mais um pouco. Por quê? Porque, novamente, estamos falando de uma região. Isso aqui é uma região agora de resistência. Desculpa, de suporte. Uma região onde o quê? O preço encontra suporte. Para cair aqui abaixo, ele tem que romper este chão, romper este piso. Né? Imagina você no segundo andar, não tem escada. Como é que você vai para o primeiro? Rompendo o piso, né? Então você tem que quebrar aquele piso, passar por aquele piso. É o que ele precisa fazer. Então isso aqui embaixo atua como uma região de suporte. Beleza? Suporte. Certo? Então o seu suporte foi delimitado aqui, aqui, agora ele está sendo testado aqui de novo, sendo testado aqui de novo. Aqui delimitou tua resistência. Testou aqui e agora rompeu. Então, o que a gente observou aqui? Máximas e mínimas relevantes. Né? Por exemplo, isso aqui é uma máxima relevante. Por quê? Assim que chegou nela, ele derreteu. Isso aqui é uma mínima relevante. Assim que ele chegou, ele subiu. Certo? São essas regiões que são interessantes. São essas análises que são interessantes para nós fazermos e encontrarmos áreas de suporte ou resistência. Vamos fazer mais uma para cá. Ver se tem mais uma, né? Ó, aliás, sempre tem, né? O gráfico sempre vai ter áreas de suporte e resistência. Ó, que legal essa aqui, ó. Essa aqui nada mais, nada menos é do que uma continuação da anterior extensão aqui no caso, né? A gente está aqui agora para cima. Não, deixa eu botar aqui porque ela vai ser um pouquinho mais para cima. Concordam que aqui é uma área que o preço está fazendo o quê? Segurando-se, pegando impulso para ir para cima e tendo dificuldades em passar para baixo? Vou botar só até aqui, por enquanto tá bom. Por quê? Ora, é fácil de perceber que ele vinha caindo, né? Que ele atingiu essa máxima, então já sabemos que aqui também é o quê? Uma região de resistência. Se o preço voltar nesse nível, nós sabemos que aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o 107.300 mais ou menos. É um nível de possível resistência. Certo? Então deixa marcadinho aí. Quando ele atingiu esse nível, o que o preço faz? Altera o seu comportamento. Como assim alterar o comportamento? Ele vinha subindo, ele falou, opa, eu não subo mais. Ele vem caindo. E aí ele cai aqui. Quando ele toca nesse nível, é um nível até aqui, né, existente, próximo a ele. Então ele cai, ele sobe mais uma. 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 Ele cai, ele vai subindo. Ou seja, está ficando difícil para ele passar desse nível. Na verdade, nas aulas avançadas, vocês verão que quanto mais testes daquele nível forem feitos, mais suscetível ao rompimento ele está. Tá? Tanto é que aqui, de fato, ó, essa barra forte vendedora rompe o nível.
beleza? Porém, o que nós temos? Nós temos essa região aqui já marcada como uma região de suporte. Se quiser marcar uma linha aqui, ó, para ficar visível, eu particularmente eu gosto de linhas, tá? Então eu marco linhas, mas eu sei que eu estou observando regiões. Então se você pegar um gráfico meu, é provável que ele esteja com essa característica aqui, ó. Tá? Com essa característica aí. E preto. Eu gosto de preto e branco. Então isso aqui está marcado para mim. Eu sei que isso aqui é uma região de suporte. Não necessariamente ele vai parar nessa linha. Ele pode ficar um pouquinho acima, ele pode ficar um pouquinho abaixo. Beleza? André, quanto acima, quanto abaixo? Varia, depende. Daí é a subjetividade. Daí vem a subjetividade. Não é ciência exata, não tem um valor fixo. Varia, beleza? Mas é nítido que o comportamento do preço está mudando nessa região, né? Toda vez que ele tenta cair, ele não consegue. Por quê? Criou um suporte. Até que, eventualmente, ele rompe. O que ele fez aqui com esse cara aqui, ó? Rompeu. Ele veio abaixo, certo? E aí, meu irmão, é um abraço, é venda, tá? E sucessivamente, ó, isso vai acontecendo. Ó. Ele se estende mais um pouquinho, ó. Agora ele passa a trabalhar abaixo, né? Então, este caso aqui, ó, tá vendo? É um caso como... não sei se vai aparecer no slide. Pera aí. Pronto. É um caso como esse daqui, ó. Era uma região de suporte, certo? Porque o preço tocava, subia. Tocava, subia. Agora ela atua como resistência, pois o preço rompeu e vem fazer o teste dela. Ou seja, ele não consegue passar acima dela. É o que está acontecendo aqui. Ó, ele vem, rompe, e agora ele tenta subir de novo, não consegue. Tenta subir de novo, não consegue. Certo? Então, basicamente, é assim que a gente observa, enxerga e analisa suportes e resistências. Beleza? Estamos claros? Estamos entendidos? Eu acho que deu para clarear legal, né? E aí, agora a gente tem um pouquinho de base para falarmos sobre o princípio da inversão de polaridade. Que seria basicamente suporte e resistência trocam de polaridade quando rompidos pelo preço. Ou seja, um nível de suporte, uma vez quebrado, passa a ter, conforme a ação do preço, ou seja, conforme o comportamento do preço, probabilidade de atuar como resistência. Ou seja, suporte rompido tem a probabilidade de atuar como resistência. Ou seja, suporte é o piso. Um piso, quando é quebrado, ele tende a atuar como um teto, ou seja, você vê abaixo do piso, você não consegue subir de novo com facilidade, você tem que quebrar esse teto agora, beleza? Essa é a ideia. Da mesma forma que uma resistência, ou seja, um teto, uma vez quebrado, para você voltar para baixo, você que agora virou piso, você precisa quebrar esse piso de novo. Então, inverteram os papéis, beleza? Aqui é um conceito um pouquinho mais avançado, né? A gente está falando da quebra do nível. O que seria a quebra do nível? Seria o rompimento, aquele que a gente acabou de visualizar aqui, ó. Tipo esse daqui, tá vendo? Isso aqui é um rompimento, isso aqui, certo? Porque ele veio e rompeu o nível. Então, eu estou falando no slide que a quebra do nível, o rompimento do nível, se dá quando ocorre um fechamento de candle, ou seja, um candle tem que fechar de forma clara e limpa através do nível, tá? Se o corpo todo do candlestick fechar, ainda melhor, tá? Se o corpo todo do candlestick fechar, ainda melhor. Agora, mais uma vez, a subjetividade. O que seria um fechamento claro e limpo? Tem valores percentuais? Não, não tem. É um fechamento que você bata o olho e fale, isso aqui foi um rompimento. O nível foi rompido. Tipo aqui. Algum de vocês tem alguma dúvida de que este candle preto aqui rompeu essa região de suporte? Vocês têm alguma dúvida? Acredito que não, né? É claro esse rompimento, tá vendo? É claro, ele vem com força, vem com convicção abaixo do nível. E esse aqui? Aqui não, né? Aqui já deixamos sombras. Aqui não foi convicto. Aqui ele não consegue se manter ali abaixo. Aqui ele vem de fato abaixo e vem muito abaixo, certo? Então esse é um rompimento claro e limpo do nível. Beleza? Então esse é um dos princípios clássicos também da análise técnica, tá? Então não tem como falar de suporte e resistência sem falar da inversão de polaridade, tá? E aí, bom, aqui um reforço da aula avançada, na verdade, não tem regras fixas, tá? O mercado é soberano. Então, o André falou que quando romper um suporte vai virar resistência. Não. Estamos falando, lembre-se de, palavrinha mágica, estamos falando de probabilidade, tá?
Tá? Então, o nível rompido, o nível de suporte rompido, tem a probabilidade de virar resistência. Ponto. Exemplo, tá? Então, ó, a gente tinha aqui esse nível, a linha vermelha aqui meio que divide o gráfico em duas partes, né? Vocês conseguem visualizar, né? Quando a gente está acima da linha vermelha, ela está atuando como suporte. Quando estamos abaixo da linha vermelha, ela atua como resistência. Então, vamos ver acima, ó. Acima da linha, ó, o preço é jogado para cima. Jogado para cima, jogado para cima, jogado para cima, jogado para cima. Quando a gente vem abaixo da linha, o preço tenta passar, ele joga para baixo. Tenta passar, joga para baixo. Certo? Então, toda vez, né? Lembre-se do princípio da inversão de polaridade. A linha aqui, acima dela, serve como suporte. Abaixo dela, resistência. Beleza? Bom, dito isso, falar um pouquinho sobre o comportamento do preço. O que seria o comportamento do preço? É basicamente observar como o preço se comporta ao chegar nos níveis de suporte ou resistência. Ele tem duas formas de se comportar. Ou ele rejeita o nível, ou ele se conforma no nível. O que seria a rejeição do nível? Vou falar do bullet de baixo primeiro. Seria uma força brusca, violenta e praticamente imediata que empurra o preço na direção oposta ao nível. Tá? Então, se vem subindo, ele encontra esse nível de resistência, é jogado para baixo. Tá? Uma força, como diz aqui, talvez até violenta. Tá? Se for um suporte, a violência é para cima, né? Joga o preço para cima. Se for uma resistência, a violência joga o preço para baixo. Tá? Aí eu até deixei aqui um comentário, tipo, o preço passa a impressão de que ele não deseja estar ali. Ou seja, não está confortável, né? Como se estivesse no lugar que não quer estar. Ele está rejeitando aquele local. E isso dá uma probabilidade maior do nível se manter firme, tá? Então, se o preço chega a um determinado nível e sofre um choque, há uma probabilidade maior daquele nível se manter firme. Beleza? Entendidos? Então, vou lá um exemplozinho de rejeição. Basicamente, esse daqui serve muito bem. Temos aqui um suporte. O que ele está fazendo? Jogando o preço para cima. Encontra o nível de resistência, joga o preço para baixo. Rejeita, percebe? Agora, essa linha vermelha já está marcada como suporte. O que acontece quando o preço vem aqui embaixo de novo? Ele até tenta dar uma conformada, mas é rejeitado. Então, vocês veem que os níveis, quanto mais fortes, maior a rejeição que eles proporcionam no preço. Esse daqui jogou o preço lá no nível de baixo. Esse aqui jogou lá em cima. E agora está jogando cá em cima de novo. Certo? O que está acontecendo? O preço está sendo rejeitado nesses níveis que estão sendo marcados. Beleza? Ok? Entendidos? Conformação é o oposto da rejeição, né? Se na rejeição o preço dá a impressão de que não quer estar ali, na conformação ele fala, ok, estou de boa, eu posso ficar aqui, não tem problema. Você vê que ele está ali conformado em estar naquele local, ou seja, não há rejeição. Basicamente, a conformação é a ausência, a ausência de rejeição, beleza? E aí o que isso faz? Isso nos dá uma probabilidade relativamente maior do nível ser rompido, porque ele não está rejeitando o nível, ou seja, já não é um suporte de resistência tão forte quanto anteriormente, tá bom? Pode estar ficando um pouco confuso, pode estar ficando um pouco mais técnico, e realmente está, pois estamos entrando agora na análise técnica, beleza? Mas não é de todo difícil. Quando você passa a olhar o gráfico diariamente, enxergar essas nuances, fica mais fácil, tá? Então, olhar agora o comportamento de conformação. Basicamente, ó, o nível não rejeita tanto o preço. Você vê que tem um nível aqui, eita, é uma seta, hein? Há um nível de resistência aqui que joga o preço para baixo. Vem no nível de novo, joga o preço um pouquinho para baixo, nem tanto, tá? Agora, vem aqui no nível mais uma vez, é onde que o preço está parando, mais alto. Então, o nível já não tem tanta força para jogar o preço para cima. Tanto é que ele toca aqui, ele faz só uma barrinha e volta a subir. Ou seja, ele não está dando aquele choque, né? O preço não faz o que? Isso, ó. Rejeita, certo? Ele está se conformando aqui perto, ó. Ele está parando basicamente nesses limites, fica consolidado aqui dentro até que eventualmente ele rompe. Aqui, a mesma característica, ó.
essa faixa roxa é uma região de suporte. Então, o preço atinge a região, joga para cima. Atinge a região, joga para cima. Atinge a região, joga um pouquinho mais para baixo. Ou seja, não temos rejeição, né? A rejeição vai diminuindo praticamente. Ó. Quando chega aqui tudo bem, né? Tá um pouco maior, no mesmo nível até daqui eu diria. Mas essa máxima aqui não está sendo o quê? Violada. Se essa máxima aqui não é violada, estamos no mercado consolidado, consolidação. E aí o que acontece? A gente fica navegando aqui dentro até que o nível aqui embaixo de suporte, que deveria ter força para jogar o preço para cima, não consegue. Olha aqui os toques no nível. Primeiro toque, para onde que o preço vem? Para cá. Segundo, vou botar aqui outra coisa para marcar um teto. Ele vem para cá. Segundo toque, vem para cá. Terceiro toque, para cá. Percebe que como no terceiro toque a rejeição é inexistente? Ele não consegue jogar o preço nem para a máxima anterior? Ele para no meio do caminho, ou seja, é o preço se conformando. Beleza? Agora, o que nós já vimos falando sobre regiões, né? Traçar linhas e observar regiões, é basicamente isso aqui. Ó. Aqui temos uma consolidação, então uma região onde o preço anda de lado, não vai para cima nem para baixo significativamente. E o que ele está fazendo? Parando nas regiões. Ó. Parando nas regiões. Eu, particularmente, eu traço uma linha. Eu sei que esse daqui é o topo da consolidação. E aqui eu sei que é o fundo da consolidação. Certo? Porém, para ficar mais visual, até para facilitar, de repente, o seu entendimento, você não ficar achando o tempo inteiro que as linhas estão sendo rompidas, o que você faz? Traça uma região. Então, engloba mais as faixas de preço, os pavios, tá? Engloba isso aqui, ó. Que aí você sabe que isso tudo aqui é uma região, o quê? De suporte. E aqui toda uma região de resistência. Estamos claros? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Considerações finais. Então, sempre analise suporte e resistência no contexto de probabilidade. Lembre-se que não há certeza para nada. Não quer dizer que é um suporte, ele vai segurar o preço. Não. Há uma resistência, ele vai segurar o preço também. Não, não necessariamente a resistência vai empurrar o preço para baixo. E não necessariamente o suporte vai empurrar o preço para cima. Tem todo um contexto que deve ser analisado. E isso é, inclusive... parte do curso avançado, tá? Analisar esse contexto, entender qual que é o movimento de maior probabilidade, se é um rompimento ou não é um rompimento, se é uma rejeição, se é uma falha no rompimento. Então isso aí já são entradas técnicas, inclusive, mas basicamente todas as entradas são definidas e montadas em cima de um nível que vai romper ou vai segurar. Então por isso que essa aula de suporte e resistência é de extrema importância. Beleza? A questão do cuidado, ter sempre cuidado com o que seus olhos estão vendo. Tá? Não acredite em tudo, questione, tente entender se realmente aquilo ali é um nível de suporte ou resistência ou não, tá bom? E, bom, foque claramente no que é visível. Então, máximas e mínimas relevantes, já vimos. Regiões onde o preço mudou o comportamento, já vimos. E como o comportamento atual do preço, né? O que o preço está fazendo naquele nível ali, né? Ele chegou no nível, ó, são características já a leitura de contexto. Tá? Então ele chegou nesse nível aqui. No passado você sabe que isso aqui jogou o preço para baixo. Sempre jogou o preço para baixo. Sempre. Agora o presente está fazendo isso aqui. Ó. O que você acha que tem mais probabilidade de acontecer? Esse nível. Jogar o preço para baixo ou o preço romper esse nível para cima. Nesse caso particular, dado essas características, dado esse contexto e sem nenhuma outra informação externa ou interna, poderíamos dizer que sim, há uma probabilidade maior do rompimento desse nível para cima. Correto? Então é isso, gente. Aula bem tranquila. É o básico do suporte e resistência, mas é uma base fuderosa. Eu recomendo vocês a prestarem atenção dobrada, reverem até essa aula se for necessário. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Não deixem de perguntar, não deixem de participar e nos vemos na próxima aula. Muitíssimo obrigado.